E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer mais uma vez o Resident Evil 2, agora contando como é que foi a minha experiência jogando depois de 25 anos, que eu terminei ele no Nintendo 64, ali no final de 99, que foi lançado pro Nintendo 64, e eu joguei ele ali bem nessa época que a gente chegou na locadora, tinha acabado de ser lançado, e enfim, vou contar pra vocês qual é que foi a minha experiência depois de todo esse tempo jogando ele novamente. Bom, pra começar, você já tentou rejogar um clássico da sua infância e percebeu que ele é muito mais assustador do que você imaginava? Ainda mais quando eu fui jogando e percebi que eu não tinha morrido nenhuma vez. E decidi que eu não ia morrer até o final do jogo. Falei, vou tentar terminar esse jogo sem morrer. E aí o jogo ficou um pouco mais assustador, assim, porque eu não queria morrer de jeito nenhum. E aí eu fui seguindo dessa forma. Então, Resident Evil 2 é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Ele foi lançado em 98, ele foi um divisor de águas no terror dos videogames, mas rejogar essa versão original hoje, depois de tantos anos, é uma experiência curiosa. Os gráficos, claro, estão levemente batidos, ainda mais quando você joga nessas TVs hoje em dia, os pixels ficam maiores, assim, fica mais visual isso. Mas, sinceramente, ainda tem um charme único nisso. Aquela atmosfera pesada e os sons, gente do céu, o som tá muito legal. Ecoando pelos corredores, tudo isso continua incrível. A qualidade sonora é uma coisa muito legal. Outra coisa, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes desse jogo é perceber que tinha muita coisa que eu não lembrava, depois de todo esse tempo sem jogar. Algumas salas, sustos e até mesmo partes da história parecia que o jogo estava me pregando uma peça, sabe? Tipo, pequenas peças, assim. Porque tem coisa que realmente não lembrava. E pra quem assistiu a live vai perceber que eu tomo sustos de verdade mesmo. E justamente por isso, eles voltaram com força. Quando você não lembra o que vem a seguir de uma porta, de uma janela, de uma esquina que apareça, e quando você realmente não lembra, o susto ele é genuíno. E falando sobre o desafio, sabe? Eu tentei jogar na época, quando eu fui tentar jogar na época, era quase impossível terminar o jogo sem morrer. E olha, foi mais difícil do que eu esperava. Aqueles zumbis lentos do Play 1 parecem bobos no começo. Mas basta um erro de posicionamento e pronto. Você tá mordido e volta pro save mais próximo. E eu segurei o máximo que eu pude. E quem assistiu a live sabe que eu fiquei muito bravo no momento que eu morri. A minha primeira e única morte foi muito triste. Falando da jogabilidade, muita gente reclama do chamado controle tanque, né? Aquele esquema de movimentar o personagem girando e andando pra frente, como se estivesse dirigindo um carro mesmo, um tanque mesmo. Mas surpreendentemente a jogabilidade ainda funciona bem. Depois de alguns minutos, o cérebro já entra no ritmo e daí pra frente você vai controlando como se fosse algo mais natural, assim. Cada curva que você faz parece uma decisão de vida ou morte. E é isso que dá aquele clima tenso que falta em muitos jogos modernos. E aí, vocês acham isso também? Eu tenho achado bastante. E outra coisa, o que mais me marcou rejogando foi o clima. Resident Evil 2 consegue te deixar tenso o tempo todo, mesmo com gráficos ultrapassados, aquela música ambiente baixa, os gemidos dos zumbis ao longe, o som do inventário abrindo, tudo isso cria uma imersão absurda. É como se o jogo te dissesse, sabe? Você pode até estar acostumado, mas eu ainda vou te assustar. Falando sobre algumas curiosidades, o jogo teve uma versão quase completa cancelada, chamada de Resident Evil 1.5, que seria totalmente diferente da que conhecemos. O cenário do Raccoon City foi inspirado em filmes como Exterminador de Futuro 2 e O Ataque dos Mortos-Vivos. E acredita que os gritos dos zumbis foram gravados usando sons de porcos misturado com vozes humanas. Muito louco isso. Pois é, o terror vinha até do estúdio de som. Bom, rejogar Resident Evil 2 no PlayStation 1 foi quase uma viagem no tempo, por mais que tenha sido emulador. Mesmo com seus gráficos envelhecido, ele ainda é um jogo que prende, assusta e desafia. Talvez porque ele te deixe vulnerável o tempo todo. E se você, assim como eu, viveu essa época, vale muito a pena revisitar. Mas é o seguinte, apague todas as luzes, coloque um fone de ouvido, deixa o som bem alto e entra de verdade no jogo assim. E você vai perceber que o que eu tô falando não é mentira. O jogo ainda tem uma ambientação muito boa, vale muito a pena. O som do jogo é surpreendente. E a ambientação, como eu acabei de dizer, ela te coloca dentro dessa situação ali de sobrevivência mesmo. Então é o seguinte, galera, se você curte esse tipo de jogo, deixa seu like. Se você quer ver alguma outra análise aqui, algum outro jogo que eu traga para as lives aí, eu quero trazer alguns clássicos e coisa nova também. Se você puder dar uma curtida, deixa o like, deixa a sua inscrição aí, ativa o sininho para você ficar ligado quando a gente entrar no ao vivo aí, quase todas as noites aí, por volta das 10 às 11 da noite. Então é isso, se inscreve, comenta e ativa o sininho pra gente poder estar sempre conectados, belezinha? Beijo, fui!